A paz do Senhor para os irmãos. Eu vim aqui novamente fazer um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre o profeta Jonas. Pois é, e para começar, eu queria ler uma passagem do finalzinho de Jonas, capítulo 4, e o versículo 10 e 11 que diz: Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Bom, eu acredito que todos nós conhecemos essa história de Jonas e da cidade de Nínive, né? Quem é que não conhece aquele profeta que foi engolido por um peixe? Onde no meio evangélico, até mesmo no meio evangélico, muita gente não crê nisso, né? E muitos teólogos, infelizmente, depois que fazem teologia, até acabam tendo essa história como, não sei, como que não foi assim, né? Que não existiu isso, que não foi um peixe, né? Que engoliu. Bom, a Bíblia fala que foi um grande peixe, então Deus, Ele é Senhor de tudo, de todas as criaturas. Como nós sabemos, o mar é um local onde pouquíssimo foi explorado pelo homem. Existem locais, abismos dentro do oceano que nunca foram explorados e acredito que nunca serão, né? Porque são tão profundos que é impossível se chegar até lá. Então, só Deus é quem sabe. De repente, ele chamou um peixe lá das profundezas dos oceanos e ele simplesmente foi somente para obedecer à ordem de Deus, sair das profundezas, né? Eu, particularmente, creio dessa forma. Continuando a história, todos nós sabemos que Jonas foi um profeta que não queria cumprir a sua missão. E nós sabemos que Nínive, como diz aqui na palavra, era uma cidade cheia de violência. E por que o profeta Jonas se recusa a ir até a cidade de Nínive? Será que era porque somente ele não queria ficar com uma má reputação de ir até a cidade de Nínive? Será que ele estava com medo de que as pessoas matassem ele? Não, não era nada disso que você está pensando, não. Ele se recusou porque naquele tempo a nação israelita, os judeus, eles eram um povo eleito por Deus, chamados por Deus. E por conta disso, eles se viam como os únicos que poderiam alcançar, serem salvos por Deus. Os povos eram todos destituídos da face de Deus, só eles que poderiam ter a misericórdia de Deus. Deus era exclusivo deles e de mais ninguém. Então, eles viam como que a salvação de Deus não pertencia a nenhum gentio, só a eles. Mas Deus, ele queria mostrar, já daquele tempo, antes da aliança de Jesus Cristo, que ele é misericordioso e que os seus planos não eram apenas para salvar Israel, mas a todos os gentios, a todos nós alcançar essa maravilhosa salvação. Bom, o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos que o mundo está como a cidade de Nínive. E nós podemos observar que a violência, a iniquidade, ela aumentou de uma forma tão grande. É só você ligar a televisão e assistir os noticiários que você vai ver que só se fala de violência, de morte, de destruição. E tudo isso tem afligido os nossos corações de uma forma que a gente até escuta as pessoas falarem, quem não escutou ou quem não pensou assim também, que aquelas pessoas que fazem muito mal, talvez até aquelas que estão presas, ou aquelas que a gente sabe que está no meio da vida ruim, no mundo, que leva uma vida realmente de maldade, a gente pensa assim, que aquela pessoa não merece, que aquela pessoa, na verdade, ela merece o inferno. E muita gente até torce para que morra, para que essa pessoa não alcance mesmo a salvação, que
não é justo que uma pessoa que matou, que roubou, que estuprou, que pintou miséria na vida, que fez coisas horríveis no meio da sociedade, agora se converta e esteja agora também como um cidadão do céu. E a gente vai encontrar essas pessoas lá, né? Então, por que que isso acontece? Isso foi alguma coisa que estava escrita, certo? Você acertou. Quem falou sobre isso foi Jesus. Jesus, ele disse, está lá em Mateus 24 e o versículo 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ou o amor de muitos esfriará. Então Jesus, ele já predisse isso que iria acontecer. E de quem é esse amor que se esfriou? É do mundo que ele estava querendo dizer aqui? Não, irmãos. É o nosso amor. E a iniquidade, a maldade, a violência que ele fala aqui é a do mundo. É a das pessoas do mundo. O mundo em nossa volta se multiplicou com tanta violência, com tanta iniquidade, que podemos dizer que está semelhante à cidade de Nínive, e quem sabe até como Sodoma e Gomorra, pois se Deus iria destruir Nínive, é porque com certeza Nínive estava com a sua violência já beirando a Sodoma e Gomorra, ou talvez já praticamente em mesmo nível. Enfim, o pecado estava chegando até Deus e Deus não estava se agradando, e a vontade dele era de destruir Nínive. E esse mundo também, ele está dessa forma. Por conta dessa maldade, dessa violência, às vezes a gente fica desgostoso e triste. A gente pensa assim, olha, para que pregar o evangelho? Eu não vejo aquela pessoa ou esse tipo de gente que faz tanto mal assim, um servo que se converta e se torne irmão meu também. Então, o amor esfriou. A gente olha para as pessoas com desdém, nesse sentido. Mas não é assim que Deus olha. Não é assim que Deus quer que a gente olhe também. Então a gente tem que pedir a Deus para que o amor da gente torne. E se não tornar, então que a gente seja provado para que o amor de Deus, ele possa, o amor de Cristo possa estar de novo em nossos corações. O primeiro amor possa retornar. E você vê que Jonas, ele passou por uma provaçãozinha, um testezinho para poder ele entender o porquê que Deus, ele queria que Nínive, que aquelas pessoas, elas tornassem de volta para ele, que elas fossem levadas ao arrependimento, tivessem uma nova chance. E essa nova chance deu certo. Eles se arrependeram realmente de coração. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso e porque a sua benignidade dura para sempre. E nós estamos na graça de Deus. E a graça é um favor imerecido. Então, ninguém, nem eu, nem você, e nem aqueles presidiários, e nem aquelas pessoas que fazem muita maldade no mundo, elas não são realmente merecedoras. Ninguém é merecedor. Eu e você não somos merecedores da graça de Deus. Não somos merecedores do céu, não somos merecedores de nada. E mesmo assim, Deus nos amou e Deus nos resgatou. Quando você for pregar o evangelho, você tem que pensar assim, que você mesmo, quando estava no mundo, era uma pessoa odiosa. Você era uma pessoa invejosa, você tinha uma língua comprida, você fazia maldade, você pecava. Tudo bem que você não fez, ou talvez você não tenha feito um crime, uma coisa muito grave, como outras pessoas que nós sabemos que estão na criminalidade fazem. Mas para Deus, não importa se é uma mentira e não importa se é um assassinato. Leva para o inferno da mesma forma. Agora, eu gostaria de falar sobre as pessoas que negam o chamado do Senhor. É você mesmo.
Pois é, às vezes Deus nos chama para pregar o evangelho, chama para fazer a obra dele. E a obra que eu falo aqui não é de coisas e cargos dentro de um ministério, dentro da igreja. A obra que Jesus, ele ordenou para todos nós foi ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o tempo que Deus está procurando os seus trabalhadores para trabalhar na seara. A seara está aí com os campos brancos. Mas onde estão os ceifeiros? Onde estão esses trabalhadores? É hora da gente pregar o evangelho, da gente ir até aquelas pessoas que estão no mundo e pregar para elas. Mas tem muita gente que está igual Jonas, não está querendo ir pregar. Tem muita gente que está fugindo disso, fugindo de Deus, está fugindo desse ID. O ID não é só uma viagem missionária para outros países, não é só um missionário que vai para um lugar para outro. O ID é para eu que moro na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, começar a pregar para o meu vizinho, começar a pregar para um amigo, para alguém no trabalho. E eu não falo aqui de chatear ninguém, eu falo aqui de pregar o evangelho. Então, todos têm que ter a oportunidade de escutar o evangelho, de ouvir que Deus ama ele, que Jesus morreu pelaquela pessoa. E o Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo é que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas e nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos levar a palavra e deixar a semente fazer a sua função, germinar, brotar e, se Deus quiser, se a terra for boa, ela crescer e dar frutos. E nós devemos dar esses frutos. Não podemos ficar como Jonas, fugindo. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai nos pegar. E tem muita gente nesse tempo que Deus vai fazer como fez com Jonas. Vai buscar, fugindo, vai trazer, vai colocar na prova. E nessa prova você vai entender que é hora de ir buscar as ovelhas do Senhor. Deus vai colocar muitos na barriga do peixe. E isso vai ser a preparação, porque lá na barriga do peixe você vai começar a fazer a oração de Jonas. Você vai começar a se lembrar do Senhor, como Jonas, ele orou aqui e ele disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Pois é, isso está em Jonas capítulo 2 e versículo 7. E aí você vai se lembrar do Senhor, vai se lembrar que Ele te ordenou que você fosse, porque agora é tempo de pregar o Evangelho. Não espere isso acontecer com você. Não espere que você vá para uma aprovação, para que possa entender que Deus te chama. Se você ainda estiver como Jonas, que a violência, a iniquidade desse mundo te deixou com o coração frio, Deus, ele vai tratar com você do mesmo jeito que ele tratou com Jonas. Ele sabe fazer, ele sabe, é só pedir. Eu creio que Deus, ele vai colocar um novo coração. A gente vai poder amar o nosso irmão, porque aquele que não tem amor, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Essa aqui é a linguagem de hoje. Mas se você vê na sua Bíblia, ela pode ser que esteja escrito que você é como um sino que ressoa, que bate. Não adianta você ser aquele super crente dentro da igreja, que fala em línguas, que profetiza, que tem o dom da profecia, que tem muita fé em Deus. E a ponto de transportar os montes, imagina que fé de você, falar para um monte, sai daqui e cai lá. E você
não tiver amor. Se você não tiver amor, você é como um sino. Você está lá batendo, tom, 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 igual aquele sino da igreja lá, aquele mesmo som chato, horrível, que dá uma dor até no juiz. Pois é, se você não tem amor, você não fez nada. Mesmo que você entregue todos os seus bens para os pobres, que você dê seu corpo e diga, ó, pode queimar, pode tocar fogo no meu corpo, mas se você não tiver amor, nada disso se aproveita. Pois é, foi o apóstolo Paulo que disse, não sou eu que estou dizendo, não. E aí o apóstolo Paulo fala no final, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 até o 13. E esse último versículo foi o versículo 13, que eu li agora para vocês. De tudo que existe no mundo vai passar, como ele disse aqui, ó. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Então, todas essas coisas vão passar. Dom de profecia, a ciência, entendimento, conhecimento, todas essas coisas, elas vão passar. Elas são terrenas. E para Deus, lá no céu, essas coisas não vão servir, elas só servem para aqui, para a terra. E quando tudo isso passar, sabe o que vai restar lá no céu? É só o amor. É a única coisa que você vai precisar para morar lá no céu, é amar. Porque Deus é amor. Você vai precisar amar o seu próximo, porque como está o mundo hoje, só tendo o amor de Cristo dentro de nós para responder ao ide do Senhor e ir. Não porque Deus está mandando por medo, mas porque nós temos o amor de Cristo aqui, ó, no coração, dentro de nós. Você que sabe que é um Jonas fujão aí e que precisa ter um encontro com Deus para poder, ó, tornar e ficar pronto para poder, ó, levar esse evangelho, levar esse amor de Cristo até os corações daqueles que não merecem. Então, vai esperar o quê? Vai esperar que Deus te coloque numa provação, coloque você, ó, dentro do ventre do peixe. Bom, se você está pensando, não estou preparado, então peça a Deus para que te prepare. Peça para Deus, comece a ler a Bíblia, peça a Deus, o Espírito Santo, que te guie, que te ilumine, que a tua mente possa entender e vá até Nínive. Nínive está esperando por você. Os ninivitas estão aí nesse mundão afora e eles estão sem discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda. Eles não têm conhecimento nenhum, eles estão totalmente ignorantes de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele tem misericórdia desse povo e ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele sabe que eles não sabem de nada, que eles são completos ignorantes com a graça salvadora. Então, é necessário ir. E o resto, o Espírito Santo faz. O resto não é com a gente, não é comigo, não é com você. O resto é com Deus, é com o Espírito Santo dele, que vai até os corações, que vai até as mentes, até o profundo da alma e vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, no momento, é hora do Espírito Santo tocar eu e você. É hora do Espírito Santo nos tocar para obedecermos ao chamado do Senhor. Então, vem comigo e vamos pregar o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Então, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.